Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa apresentação. Me chamo Bruna Eric e faço parte da nona equipe do trabalho de metodologia da pesquisa em Direito 1. Eu e meus dois colegas integrantes da equipe, o Caio Souto e a Monique Odete, vamos apresentar um pequeno debate sobre o método dialético. Nesta apresentação, iremos abordar alguns tópicos sobre o método dialético. Tópicos esses que consideramos importantes para entendermos este método, a sua origem, suas características e outras coisas que vamos aprender ao longo da apresentação. E para darmos início à discussão sobre o método dialético, vamos fazer uma pequena abordagem sobre a origem etimológica da palavra dialética. Ela é de origem grega e podemos decompô-la em duas partes, para ficar mais fácil de entender. No prefixo dia, que significa separação, dissociação, dispersão, e uma segunda parte do termo, que é lética, significa a arte de discutir. E assim nós concluímos que o sentido etimológico da palavra dialética quer dizer a arte de relacionar os contraditórios ou os contrários, ou posições opostas. E sua origem histórica está vinculada ao processo de diálogo e debate entre posições contrárias. O conceito de dialética, ele não tem uma significação única, e ao longo do tempo vem recebendo diversos significados. Este conceito atingiu seu auge com Hegel e logo depois foi reformulado por Marx, que busca interpretar a realidade partindo do pressuposto de que todos os fenômenos apresentam características contraditórias, organicamente unidas e indissolúveis. O que é o método dialético? Bom, ele é a modalidade de método científico que penetra o mundo dos fenômenos por meio de uma ação recíproca. Ele é uma forma de abordagem que é caracterizada pela análise comparativa de ideias contraditórias. Essa análise, esse embate entre essas ideias diferentes, vai gerar uma nova ideia, uma nova visão daquilo que é considerada superior. Bom, nesse tópico irei abordar sobre as características do método dialético. A primeira característica que se dá a esse procedimento técnico é o conteúdo mais teórico, ou seja, este não trabalha necessariamente com fatos concretos. Ele faz embasamentos com argumentos lógicos que conduzem o pesquisador a uma determinada conclusão. Em segundo, temos a comparação de ideias, o que implica que haverá uma afirmação primária e uma contraafirmação, resultando em uma geração de um movimento de investigação para melhor confrontar os conceitos. Em terceiro, há a contradição inerente ao fenômeno, que, segundo o pensamento de Hegel, fica explícita a busca pela interpretação da realidade, partindo do pressuposto de que todos os fenômenos apresentam características contraditórias, organicamente unidas e indissolúveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a contradição está ligada de modo íntimo ao fenômeno. Na quarta característica, temos a reciprocidade, que deixa evidente que todos os aspectos da realidade se relacionam, como veremos na próxima característica, que descreve que tudo se relaciona. A sexta traz o uso da discussão, da argumentação e da provocação, e que está diretamente ligada à sétima característica, que traz o debate e o raciocínio. Como visto anteriormente, o método consiste na comparação de ideias, e isso se dá na forma de debates até que não tenha mais contraafirmações. A oitava particularidade do método dialético consiste na construção e reconstrução das ideias analisadas, o que foi nomeada de espiral do conhecimento, o que significa que o conhecimento está sempre em movimento. E agora vamos falar um pouco sobre os principais autores que abordaram o método dialético, começando por Hegel. O método dialético proposto por Hegel inclui a noção de movimento, de processo ou progresso para chegar ao resultado do conflito de opostos. E nós podemos explicar o pensamento hegeliano da seguinte maneira: a realidade ela é composta por nossa mente e a própria consciência ela não é estática, ou seja, ela não está congelada. Está sempre mudando e desenvolvendo novas categorias e conceitos, esses que determinam como nós vivemos o mundo. E isso faz com que o conhecimento ele seja sempre contextualizado. Na dialética proposta por Hegel, as contradições elas transcendem-se, dando origem às novas contradições que passam a requerer solução, e por isso o conhecimento em Hegel é sempre espiral, ou seja, ele não tem fim, como já foi falado no slide anterior. Para Hegel, o que faz movimentar o mundo são as ideias. Tudo é fruto de ideias ou de partículas metafísicas, que isso é o que nós conhecemos por idealismo.
que significa a hegemonia das ideias sobre a matéria. E é importante pontuar também que Hegel adotou uma estrutura que ficou conhecida como sistema dialético de Hegel, composta por uma tese, uma antítese e uma síntese, formando uma tríade que vai ser explicada mais à frente na nossa apresentação. E agora, falando um pouco sobre Karl Marx. Tal pensador, ele está em contraponto a Hegel, pois ele apresenta a dialética em bases materialistas, admitindo a hegemonia da matéria em relação às ideias. E isso foi o que deu início ao que conhecemos como materialismo histórico dialético. É importante lembrar que a dialética ela só se tornou um método científico a partir de Karl Marx, pois ele utiliza do pensamento dialético como um método de análise da realidade, utilizando a própria realidade como um argumento. E o método dialético que desenvolveu Marx é um método de interpretação da realidade, de visão de mundo e praxis. Marx ele faz uma reinterpretação da dialética de Hegel, na qual diz respeito principalmente à materialidade e à concreticidade. Pois para Marx, Hegel trata a dialética idealmente no plano do espírito, das ideias, enquanto o mundo dos homens exige a sua materialização. E assim, nós vimos dois autores que abordaram o mesmo assunto, mas com opiniões opostas. O sistema hegeliano. Hegel aplica o sistema dialético partindo do pressuposto de que a construção do conhecimento não tem fim, ela nunca acaba. Com isso, ele adota uma estrutura que é baseada em uma tríade, e essa tríade é composta pela tese, a antítese e a síntese. A tese é o primeiro argumento que é apresentado, é aquela primeira ideia. Ela é exposta para ser questionada. A antítese é o argumento que vai se opor à tese, ela vai negar aquela tese. E a síntese é a negação da negação. É uma fusão da tese e da antítese que vai procurar sempre obter um ponto de vista superior. E para isso ela vai reter apenas aqueles aspectos verdadeiros da tese e da antítese. Para Roberto Jari Richardson, os princípios do método dialético se dividem em dois, sendo o primeiro o princípio da conexão universal dos objetos e fenômenos. Para ele, a característica essencial da matéria é a interconexão entre objetos e fenômenos. Isso é, não pode existir um objeto isolado de outro. Todos os fenômenos da natureza estão interligados e determinados mutuamente. O segundo princípio é o princípio de movimento permanente e do desenvolvimento. Tudo está em movimento, e a fonte desse movimento são as contradições internas de um objeto ou fenômeno. Já o desenvolvimento é o resultado da acumulação de mudanças quantitativas e de sua passagem para as qualitativas. Leis do método dialético. Ação recíproca, ou tudo se relaciona, diz que os fenômenos são constituídos por aspectos contraditórios, e esses elementos, numa ação recíproca, se relacionam um com o outro em todos os aspectos, mas não lado a lado, é de uma forma conflituosa. E é essa forma conflituosa que vai constituir a fonte do desenvolvimento da realidade. Mudança dialética, ou tudo se transforma, diz que a realidade é um movimento e uma luta entre as contradições, que geram o desenvolvimento dos fenômenos. E essa lei da mudança dialética diz que essas contradições são inovadoras, já que é o resultado delas que traz uma nova ideia, uma ideia superior. Passagem da quantidade à qualidade. Segundo essa lei, quando se processa mudanças quantitativas de forma gradual, essas mudanças deixam de ser quantitativas e passam a ser qualitativas. Interpretação dos contrários. Ela está ligada ao princípio da conexão universal e diz que os elementos eles estão sempre em conexão e estão sempre também em conflito e não podem existir um sem o outro. E é esse conflito que existe entre elas que produz o movimento das ideias. Categorias do método dialético. As categorias do método dialético são conceitos básicos que descrevem os aspectos essenciais entre os fenômenos, e todas elas estão relacionadas entre si. Tem a individual particular geral, que diz que todo objeto, todo fenômeno, eles têm características próprias, características que são só deles, que é impossível a gente encontrar dois objetos que sejam idênticos. E, ao mesmo tempo, diz que não existem objetos ou fenômenos que não possuam nenhum traço que seja comum a outro. Causa e efeito.
A causa é o fenômeno que produz outro fenômeno e o efeito é o resultado produzido por aquela causa. Necessidade e casualidade. A necessidade é o que deve acontecer em determinadas condições, e casualidade é o que pode ou não ocorrer em determinadas condições. Essência e aparência. A aparência, ela é a parte superficial, a parte exterior daquele objeto que a gente está conhecendo. Ela é a nossa primeira visão dele, é algo mutável. Já a essência, ela é a parte mais profunda daquele objeto. Ela está por trás da aparência. E para a gente conhecer ela, é preciso fazer uma análise mais profunda. Conteúdo forma. O conteúdo é o conjunto de elementos, de interações e de mudanças características de um fenômeno. Já a forma é o sistema estável, é um sistema fixo das relações do fenômeno. Possibilidade e realidade. A possibilidade é o que pode vir a surgir, mas que ainda não aconteceu, enquanto a realidade é algo que já aconteceu. O método dialético é utilizado na prática pelas pesquisas sociais através de seus princípios, leis e categorias de análise. Também na aplicação em trabalhos, no qual um pesquisador pode usar esse método em seus trabalhos para conhecer as causas de um objeto e como ele influencia a vida social. Ocorre a aplicabilidade desse método nas ciências humanas, já que busca entender o porquê, para quê e como os fatos se apresentam. Além disso, o método dialético é utilizado nas pesquisas qualitativas, examinando evidências baseadas em argumentos lógicos que conduzem um pesquisador a uma certa conclusão. E agora vamos debater um pouco sobre como o método dialético pode ser aplicado no âmbito jurídico. Embora existam várias formas de inserir e relacionar esse método ao âmbito jurídico e ao direito em todos os seus ramos, na nossa apresentação vamos abordar uma aplicação em específico. E vamos dar início a essa discussão analisando a teoria dialética de Hegel, juntamente com a técnica de mediação introduzida em 2015 pelo Código de Processo Civil quanto aos seus fundamentos filosóficos e também sua legislação. Para começar a explicação, cabe pontuar primeiramente que no Brasil, ao final do ano de 2020, conforme dados do Conselho Nacional de Justiça, ultrapassava 74,5 milhões de processos tramitando no sistema judiciário. E o novo Código de Processo Civil, vigorando desde 2016, conduz o ordenamento jurídico brasileiro a um processo de desjudicialização, ou seja, ele incentiva a solução de conflitos por métodos alternativos extrajudiciais, desestimulando o ingresso de novos processos para análise do Poder Judiciário. E além do que foi pontuado, vale salientar que, segundo pesquisa da Secretaria da Reforma do Judiciário, em torno de 60% dos processos em tramitação hoje no país são passíveis sim de mediação. E a partir disso, você pode questionar-se como o método dialético se relaciona e fundamenta o processo de mediação. E eu vou te explicar agora. Se tratando da jurisdição e dos métodos extrajudiciais alternativos para a resolução de conflitos, foi eleita a dialética e o seu método conciliador a melhor opção qual busca amenizar a tensão do conflito por meio do afastamento das divergências existentes. E o método dialético, ele revela-se continuamente sendo a alternativa mais propícia de investigar a realidade, visto que se parte do pressuposto de que o método a ser usado deve emergir do próprio movimento do real diante de aproximações da realidade ao objeto. E cabe ressaltar que a mediação não se fundamenta em decisão autoritária imposta pelo juiz, como ocorre no método dedutivo, mas na obtenção de um equilíbrio entre vontades pelo diálogo entre as partes litigantes. E sendo assim, baseia-se na dialética hegeliana, segundo a qual o processo das ideias se dá pela tríade dialética formada pelos momentos de tese, antítese e, por fim, uma síntese. O primeiro momento é a criação da tese. Traduz-se como a elucidação das ideias e visões tidas como corretas por uma das partes envolvidas no processo. E, em sequência, a criação da antítese, onde revela-se o processo pelo qual a parte contrária explana seu ponto de vista do conflito. E, por fim, com o auxílio do mediador, ocorre a superação das contradições iniciais, criando assim uma síntese, a qual pode ser interpretada como consenso entre as partes e o seu acordo. E, em suma, ao aplicar a tríade no processo de mediação, torna-se clara a relação entre mediação e dialética. Muito obrigada pela atenção de todos.
Aqui nós finalizamos o nosso trabalho e eu e minha equipe esperamos que nossa apresentação tenha contribuído de alguma forma, agregado de alguma maneira, para a formação de conhecimento de todas as pessoas que assistiram.